Diversas inovações tecnológicas foram concebidas ou aperfeiçoadas inicialmente em ambientes militares para fins estratégicos, visando uma vantagem frente ao inimigo. A internet é um dentre vários avanços tecnológicos concebidos desta maneira, que fazem parte da vida de milhões de pessoas. Hoje, somos uma sociedade escravizada pela tecnologia, e sair de casa sem nossos smartphones pode desencadear crises de ansiedade em grande parte da população. Afinal, eles são os responsáveis por colocar a internet na palma de nossas mãos. Neste vídeo, vamos entender como nos tornamos escravos da tecnologia. No fim da década de 50, em meio à Guerra Fria, onde Estados Unidos e a extinta União Soviética eram os grandes protagonistas em um cenário polarizado, responsável por gerar enorme apreensão em todo o mundo, diante da iminência de uma terceira guerra mundial, se estabelecia um embate em termos ideológicos, econômicos, políticos, militares e, é claro, tecnológicos. O objetivo inicial da internet, que naquele momento ainda não tinha esse nome, era a proteção e compartilhamento de dados confidenciais. Paralelamente a essa questão estratégica governamental, havia o interesse na criação de uma nova forma de favorecer o fluxo de informações que iam muito além do mundo militar. E em 1969 foi estabelecida a primeira conexão entre computadores, quando um terminal na Universidade da Califórnia enviou uma mensagem para um terminal em Stanford. A mensagem continha a palavra login, mas foi recebida apenas a primeira sílaba. Estava registrada então a primeira conexão e a primeira queda de conexão da história. De lá para cá, muita coisa mudou. A indústria de eletrônicos não parou de crescer. Diversos segmentos da sociedade começaram a ser beneficiados por inovações antes inimagináveis, e não há como negar que a internet começa a assumir um papel de protagonismo num cenário macro. Nos anos 90, a internet atingiu o usuário comum. Até então, o que se via eram sistemas de rede corporativos que interligavam terminais dentro de um servidor privado e de uso específico e restrito. Com a popularização do PC, Personal Computer, o caminho natural seria alçar voos cada vez mais altos. Diante de um mundo sem fronteiras exposto numa tela de computador, ter um possante 486 em casa só para fazer uso de um editor de texto ou um editor de planilhas era um investimento alto demais para a época. Provedores da internet se popularizaram em meados dos anos 90, e conteúdos online ainda eram muito específicos. Pessoas começaram a ter contas de e-mail sem saber exatamente o porquê daquilo, e muito provavelmente você começou a se sentir ultrapassado sem um e-mail para chamar de seu. Surgiram então os primeiros esboços do que viriam a ser as redes sociais. Surgiam então as salas de bate-papo. Nesses ambientes era possível conhecer novas pessoas, fazer amizades, criar relacionamentos virtuais, e sem perceberem que dessa forma poderiam estar colocando em risco seus relacionamentos reais, muitos embarcaram nessa fantasia. São muito comuns histórias de pessoas que de uma hora para outra começaram a ter alterações no sono, já que na era da conexão discada, o grande lance era passar a noite inteira conectado, pois desta forma pagava-se apenas um pulso telefônico, diferentemente de quando se conectava durante o dia. Nos anos 80 surge a primeira geração de rede móvel sem fio 1G, cuja transmissão se dava de forma analógica com o uso de sinais de rádio. Nascia ali os telefones celulares, que para grande parte da população era uma tecnologia ficcional que servia apenas para ilustrar e abrilhantar os filmes do famoso agente 007, que possuía carros equipados com aparelho telefônico, ou seja, uma realidade muito distante. Em meados dos anos 90, surge a segunda geração de conexão móvel, conhecida como 2G. A transmissão agora se dava de forma digital. É a partir daí que surgem as mensagens de texto e transmissão de dados, ainda que de forma limitada. Nos anos 2000, com o lançamento do 3G, o acesso e a navegação pela internet se consolida. Ter um mundo de possibilidades na palma da mão se tornara realidade. A informação em tempo real, acesso a redes sociais, e-mails, troca de mensagens. O terreno estava pronto para que nos tornássemos escravos da tecnologia.
Na década seguinte veio o 4G, representando a quarta grande fase de tecnologias em termos de conexão móvel. A velocidade e capacidade de tráfego de dados foram ampliados, além de possibilitar o uso de dados móveis para realizar serviços que, até então, eram limitados à conexão por banda larga fixa. Essa nova tecnologia passou a permitir, por exemplo, a reprodução de vídeos em alta definição, jogos online, videoconferências, que antes não estavam disponíveis no 3G. De 2007, ano em que a Apple lançou o primeiro iPhone, até os dias de hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo têm se deixado seduzir por pequenos aparelhos que prometem tornar nossa vida mais fácil num deslizar de dedos. Os smartphones são tão importantes nos dias de hoje quanto nossos documentos pessoais. Aliás, hoje nossos documentos estão dentro desses adoráveis monstrinhos high-tech. Com a popularização dos smartphones, apesar da falsa sensação de estarmos altamente conectados, a promessa de conectar pessoas não se concretizou, pelo menos não da maneira que se esperava. Os contatos virtuais parecem ter muito mais valor que os reais. Pessoas buscam encontrar outras pessoas através de aplicativos e o interesse logo se dissipa após o contato se tornar real. As redes sociais criaram uma certa obsessão por likes e seus usuários tentam inovar a cada dia em busca de curtidas. O desejo de se tornar popular faz com que muitas pessoas se lancem num mundo completamente desconhecido e se exponham em dancinhas e performances toscas no TikTok. Grupos se reúnem em mesas de bares no mundo real, mas é quase certo que em algum momento a conversa perderá a animação. E não são raros os flagrantes de pessoas em volta de uma mesa, com cabeça baixa, postura inadequada, imersos num mundo que não existe, deslizando o dedo no Instagram de alguém que se diz estar super feliz. O WhatsApp, que no início fora criado apenas para sinalizar para alguém um simples status do tipo ocupado, não posso falar agora, te retorno assim que possível, foi se modernizando a ponto de ser hoje, ao menos no Brasil, a principal ferramenta de comunicação, através de mensagem de texto, áudio, vídeo, etc. Em diversas situações, o uso do telefone ficou para trás. Empresas priorizam o uso do WhatsApp, tornando o atendimento que já era ruim num verdadeiro teste de paciência. Pois somos bombardeados de respostas automáticas. Temos que esperar horas e horas para que alguém de fato nos atenda e se demorarmos 5 minutos em responder, o atendimento é encerrado por falta de interação. A tecnologia tem ao longo dos anos moldado o comportamento humano. Por mais que procuremos evitar o uso excessivo dos smartphones, o próprio sistema nos obriga a fazer parte desse universo paralelo, onde o real se confunde com o virtual. Para agendar consultas médicas, por exemplo, temos que baixar o app e fazer tudo de forma simples e rápida, sem ter que falar com ninguém. Para pedir uma refeição, baixe o app. Quer ouvir uma música? Baixe o app. Que tal comprar ingressos para o cinema? Baixe o app. Pagar estacionamento do shopping? Adivinha, mané? Baixe o app. Certa vez passei por uma situação bizarra. Ao pedir um lanche durante um café da manhã, em um lugar bem bonito e agradável, fui surpreendido pela resposta do atendente. Só um minutinho, senhor. Estamos sem internet no momento. Deixa eu verificar se já voltou. Se seu smartphone cair na água, quem se afoga é você, que ficará sem documentos pessoais e do carro, impedido de votar, de acessar sua conta bancária, sem plano de saúde. Ao mesmo tempo em que somos praticamente obrigados a ter essa tecnologia na palma de nossas mãos, estamos sendo bombardeados de informações e estímulos audiovisuais o tempo inteiro, desde notificações de notícias irrelevantes, como o famoso fato do Caetano Veloso estacionando seu carro e atravessando uma rua no Leblon, a mensagens de bom dia das mais diferentes formas e cores em grupos de WhatsApp. Toda essa alta exposição à tecnologia acaba por gerar uma significativa alteração comportamental, seja por questões profissionais ou por prazer, além de uma necessidade de aprovação, tal qual como previra o seriado Black Mirror. Atualmente, a dependência tecnológica já é uma realidade e apesar de ainda não estar devidamente descrita na DSM,
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, já se considera tal dependência como um distúrbio análogo à dependência de jogos ou comportamentos abusivos. Ou seja, é um transtorno que merece atenção por parte das autoridades de saúde. De acordo com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa e Silva, a dependência tecnológica é caracterizada por um padrão de comportamentos onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com o uso da tecnologia, de modo a interferir no cotidiano, seja em tarefas domésticas, sociais ou profissionais. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramet, mostram que o uso do celular enquanto se dirige é responsável em média por 57% dos acidentes de trânsito na faixa etária de 20 a 39 anos. De acordo com um estudo, digitar uma mensagem de texto enquanto se conduz um veículo a 80 km por hora equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros. Segundo Antônio Meira, presidente da Abramet, mesmo após o uso do aparelho, o motorista ainda tem um déficit de atenção. Há ainda os recorrentes casos de pessoas que perdem a vida tentando fazer a selfie perfeita em locais perigosos. Segundo dados do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, foram registrados, entre janeiro e novembro de 2022, 16 mortes em 180 acidentes relacionados a tentativas de fazer fotografias em costões rochosos, encostas, mirantes e cachoeiras, só no estado do Rio. Cientistas apontam que, além de um impacto negativo na cognição criativa, há uma relação direta do uso excessivo do celular com casos de depressão e ansiedade. A rolagem infinita, criada por Asa Raskin, foi pensada para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, mas acabou por se tornar um grande pesadelo, por ser altamente viciante. Segundo Raskin, a humanidade foi posta num grande experimento psicológico cujo resultado só o futuro nos dirá. Segundo o psicólogo Dr. Cristiano Nabuco, coordenador do Núcleo de Dependências Tecnológicas da USP, diferentemente de vícios mais conhecidos tais como alcoolismo, dependência de drogas, jogos, etc., quando se trata de tecnologia, os marcadores responsáveis por definir e atestar tal dependência não são tão concretos e objetivos, dada a dificuldade em determinar que uma pessoa faz uso excessivo de celular ou computador. Ainda de acordo com o Dr. Nabuco, a vida digital oferece uma perspectiva de um indivíduo reinventar aquilo que ele não gosta em si. As pessoas conseguem ter uma versão de si próprias mais bem elaborada. Seria este o grande papel das redes sociais? Eu diria, inclusive, que as redes sociais foram criadas para você mostrar o que não tem, mostrar quem você não é, para pessoas que você não gosta. Estranho? Não tenho dúvidas disso. Apesar de vivermos numa sociedade altamente conectada, estima-se que metade da população mundial esteja excluída digitalmente. A consequência disso é que o abismo que segrega porções significativas da população global só aumenta. Enquanto na África, apenas 43% da população tem acesso a algum tipo de conectividade, na América do Norte esse percentual sobe para 93%. A exclusão digital ficou evidenciada durante a pandemia da Covid-19, uma vez que trabalhos e estudos remotos foram largamente empregados e uma parcela significativa da sociedade foi impactada de maneira mais contundente. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, para cada aparelho de TV vendido no Brasil, 4 novos smartphones são inseridos em nossa sociedade. Com promessas de acesso ilimitado às redes sociais por parte das operadoras de telefonia, a legião de dependentes tecnológicos cresce a cada dia. Os likes aumentam a dopamina, conhecida vulgarmente como o hormônio da felicidade, e sem perceber, estamos nos tornando cada vez mais dependentes tecnológicos. Há um consenso entre estudiosos do assunto sobre a necessidade de moderação no uso dos smartphones e demais dispositivos eletrônicos. É praticamente impossível ter nossas vidas de volta sem esses tutores tecnológicos que nos controlam e dominam em tempo integral. No entanto, estabelecer um limite diário para redes sociais pode ajudar bastante a diminuir nossa exposição aos estímulos do mundo virtual, que nos alienam cada vez mais e sugam nossa atenção, que deveria estar no mundo real. Reviver velhos hábitos e prazeres,
como ler um livro, caminhar, praticar esportes, sem selfie no espelho da academia, claro, ir a um café com amigos, ou até mesmo ficar sem fazer nada. E muitas outras coisas que estimulam o ócio criativo são medidas que podem trazer melhorias em nossas vidas. Experimente não levar seu brinquedo para a mesa na próxima refeição. E não deixe a comida esfriando em busca do clique perfeito. Fácil não é, mas por que não tentar? E você, já parou para fazer uma autoanálise do quão dependente tecnológico você está? Deixe nos comentários abaixo como você está lidando com todo esse avanço tecnológico e se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as novidades do canal. Um abraço!